Ainda está aparecendo aí para vocês, né, o slide. PowerPoint. Beleza. Para a gente começar a falar dessa aula, como eu já tinha falado com vocês, a gente está falando do período final do período da República Oligárquica. A gente está falando dos últimos dois presidentes. O presidente que vai ser eleito, o penúltimo, né, antes do fim da República Oligárquica, é o chamado, calma aí, muda, é o chamado Arthur Bernardes. Só que acontece, quando Arthur Bernardes é eleito, ele já é eleito num clima tenso. Que clima tenso é esse? Lembra que no governo de Epitácio Pessoa, a gente já tem algumas pessoas, né, enfim, já tem alguns grupos, melhor, né, para não ficar repetitivo, buscando ter uma maior participação dentro da política brasileira. Lembrando que a política brasileira ela era comandada basicamente por Minas e São Paulo. Só que existiam estados importantes, né, como Rio Grande do Sul, como alguns estados específicos do Nordeste, o próprio Rio de Janeiro, e por aí vai. Então, há, entre o governo, no final do governo Epitácio Pessoa, há uma disputa, há uma tentativa de estados que são importantes aparecerem no cenário atual. Só que por conta daquela crise econômica, né, que vem acontecendo aqui, a crise do café, né, vai fazer com que os estados menores, e por causa das fraudes, elejam o Arthur Bernardes. Só que nesse meio termo, entre o Epitácio Pessoa e o Arthur Bernardes ser eleito, né, entre o ex-presidente e o futuro Arthur Bernardes ser eleito, no meio das eleições, lançou-se uma carta. Essa carta gerou uma crise chamada Crise das Cartas Falsas, beleza? Deixa eu mudar aqui. Beleza. O que a gente precisa saber sobre o governo do Arthur Bernardes? Que ele foi um governo conturbado. Por que é um governo conturbado? Para começar, justamente o seu início, ele já dá-se em um momento, em uma situação onde que há um grande agitamento político dos militares. Essa crise das cartas falsas, essa crise das cartas, foi gerada porque foi escrita uma carta falsa, né? Obviamente, onde que o Arthur Bernardes teria criticado o Marechal Hermes, né? Desculpa, o Marechal Hermes não, o Marechal Floriano Peixoto, né? Só que essa alegação, como eu disse, ela foi falsa, ela não foi verdadeira. Só que Floriano Peixoto não, desculpa, o Marechal Hermes, falei besteira, Marechal Hermes mesmo, tá confundindo os marechais. Só que o Marechal, essa crise, essa crítica ao governo, ao militar, ao ex-presidente Marechal Hermes, vai fazer com que os militares, principalmente os tenentes, comecem a se manifestar contra o governo do Arthur Bernardes recém-eleito. Isso vai fazer com que o Arthur Bernardes ele inicia o seu governo em um grande momento de estabilidade. E essa é a maneira que o Arthur Bernardes vai fazer para que acabe com essa estabilidade é justamente criando maneiras de reprimir opositores a eles. Aqui a gente vê duas capas de jornais, né? A primeira aqui do lado esquerdo é sobre o fechamento do clube militar, né? E a prisão do Marechal Hermes. Esse fechamento e a sua prisão foi dado justamente porque o Arthur Bernardes temia uma possibilidade de um golpe dos militares. E isso só foi dado, isso só pôde acontecer, e esse temor do Arthur Bernardes só vai acontecer por quê? Justamente por causa das cartas falsas criadas por opositores do governo do Arthur Bernardes.
É difícil precisar, eu particularmente não sei precisar se foi as oposições do Rio Grande do Sul, por exemplo, que mandou fazer as cartas, mas fato é que eram falsas. Teve até uns legistas que foram contratados para saber se a carta era falsa ou não. Eles falaram que, no início, eles falaram que não eram, só que depois que o Arthur Bernardes saiu do governo, eles falaram que realmente foram pagos para criar cartas falsas. Nessa carta, o Arthur Bernardes ele falava: Marechal Hermes era um marechal sem compostura, um milico sem capacidade. Ele falava outras coisas bem duras. Ele zoou muito o Marechal Hermes, que tinha sido um presidente péssimo, né? E o jornal aqui do lado, deixa eu só chegar para baixo o chat, que está me atrapalhando aqui. O jornal aqui do lado, ela fala sobre justamente a situação político-militar, né? O fechamento de novo do clube militar e da prisão do Marechal Hermes. Essa é a maneira como eram dito nos jornais da época, beleza? Tá ok. Outra coisa que leva esse governo do Arthur Bernardes a ser conturbado é o chamado movimento tenentista. Esse movimento tenentista ele vai acontecer justamente quando Arthur Bernardes vai ser eleito. Qual vai ser o precursor do movimento tenentista? O chamado 18 do Forte. O que é isso? Foi uma manifestação que ocorreu aqui no Rio de Janeiro, onde que militares se rebelaram-se e tomaram Forte Copacabana. O movimento foi logo contido, bombardearam o forte, né? Fecharam o forte, tal, isolaram ele, e saiu de lá 17 militares marchando pela Avenida Copacabana, e a ideia era chegar até o Leblon, né? Ou até o Leblon, né? Minha geografia de Zona Sul agora ficou meio perdida, mas enfim. E no meio do caminho, um civil, essa foto é bem curiosa, acho que eu botei, se junta ao movimento contra o Arthur Bernardes. É um movimento simplesmente criado, né, o 18 do Forte, é um movimento criado contra o governo do Arthur Bernardes. O tenentismo não. O tenentismo é contra toda a política do café com leite, contra o voto de cabresto, contra as oligarquias e por aí vai, beleza? 18 do Forte, aqui a foto, ó. No caso, o civil seria esse quarto. Essa foto é emblemática, então, provavelmente vocês já viram, tá? São os 17 militares e um civil caminhando ali pela rua de Copacabana. É um movimento que não vai dar certo, do Forte. Porém, um movimento que também não vai dar certo, mas vai ser muito mais bem feito, é a chamada Revolução Paulista de 1924. A Revolução Paulista de 1924, ela ocorre junto, logo depois do levante do 18 do Forte. O movimento tenentista, no caso, seria vários tenentes de várias regiões do Brasil se levantando contra essa política de café com leite, contra essa política de oligarquias, contra a política dos governadores. E essa Revolução Paulista ela vai dar certo porque vai ter o maior número de quartéis dentro de São Paulo se rebelando contra o governo local. Eles chegam a tirar o presidente do estado, naquela época era chamado presidente, e quando retiram ele, tomam o estado de São Paulo. Só que o Arthur Bernardes ele manda bombardear São Paulo, inclusive por aviões, tá? Só uma questão de curiosidade, a gente já está caminhando para a Segunda Guerra Mundial, então aviões já eram bastante utilizados. E com bombardeio em São Paulo, o movimento acaba fracassando, né? São Paulo fica isolada, as tropas federais isolam São Paulo e derrotam o movimento paulista, a Revolução Paulista de 1924. Logo, esses militares derrotados, eles vão formar uma coluna e vão sair de São Paulo em direção ao Rio Grande do Sul. Guardem essa informação que é importantíssima. Vou dizer daqui a pouco por quê. Toda hora tem que clicar no PowerPoint para passar. Aqui a gente tem imagens da Revolução Paulista de 1924. Tem o País, né? O jornal O País. Sim, País se escrevia com Z, tá? Para quem está percebendo isso. Bem curioso, né? Olha o triunfará aqui. Mas, enfim. O País, gente, era um jornal de governo, tá? Era um jornal que sempre apoiava os governos do político café com leite. Então, você vê que a manchete é: mais uma vez triunfará a legalidade. A legalidade, óbvio, é o governo eleito, mesmo de maneira duvidosa, né, do Arthur Bernardes, mas foi eleito.
Na foto de cima, amarelada aqui, a gente tem uma barricada em São Paulo. Foi clima de guerra civil mesmo, tá, gente? Vocês podem perceber. E aqui uma casa bombardeada em São Paulo. A gente acha que o Brasil não teve guerra, não teve disputas, teve sim. É porque a gente cala esses movimentos para tentar justamente enfraquecer nosso sistema de luta. Nosso sistema, não, desculpa, nosso sentimento de luta. Beleza. Já com essa crise das cartas e o tenentismo, o que o governo Arthur Bernardes, um governo conturbado, decide fazer? Estado de sítio. Não é a primeira vez que um presidente do Brasil, já naquele período, cria o chamado estado de sítio. O que é o estado de sítio? É o estado de exceção, onde que o Arthur Bernardes ele ganha mais poderes do que o legislativo, ou seja, na verdade ele diminui os poderes do legislativo e aumenta o do executivo, ou seja, ele governa de maneira tirana, com todos os poderes para si, podendo criar leis, decretos e por aí vai, de forma que lhe agradasse. Ainda nessa questão conturbada, o governo cria a chamada lei de imprensa, que é censura propriamente dita. Até tem até um caso curioso, que o Arthur Bernardes, quando ele é eleito, antes de ser eleito, na verdade, existe uma marchinha de carnaval, que o povo dizia que o Arthur Bernardes não ia ser eleito, não poderia ser eleito, que o povo não ia deixar ele ser eleito. Aí o Arthur Bernardes, quando foi eleito, ele falou, não, pô, aí não vai atrapalhar nada não, estamos tranquilo e tal, não vamos ficar brigando, o que foi dito, passou, etc. Aí vem o Arthur Bernardes, lei de sítio, lei da imprensa, caça os jornais que criticavam ele, por aí vai. Imitação do habeas corpus, gente, o habeas corpus ele é um direito criado, né, que é o direito de ir e vir da pessoa. Você tem o habeas corpus. O seu habeas corpus é algo intrínseco a você. Já está com você. Você nasce com o seu habeas corpus. Ele pode ser retirado. É por isso que quando você vê no jornal, foi pedido habeas corpus para alguém, sei lá, para o Lula. Porque o Lula estava preso, aí ele criou o habeas corpus para poder ter o direito de ir e vir. É esse o termo. Então, quando você fala limita o habeas corpus, é a mesma coisa que dizer que eu posso prender quem eu quiser. Entendeu? Para piorar a situação, o Arthur Bernardes cria uma colônia penal chamada de Inferno Verde, no caso, esse Inferno Verde é apelido, tá? A colônia é Clevelândia, o nome da colônia, fica lá na região do norte. E é óbvio, gente, era uma prisão política. O Arthur Bernardes mandava para lá quem ele temia contra o seu governo, quem não gostava contra o seu governo. Aqui a gente tem, até curioso, uma manchete de um jornal comunista. Olha aqui do lado da nação, né? O símbolo comunista e proletários de todos os países univos, né? Bem interessante, né? E aqui tem uma tem uma charge aqui mostrando Arthur Bernardes aqui em pé, né? Com a morte aqui do lado dele e uma opção de gente morta, dizendo que as pessoas que iam mandado para lá faleciam, beleza? Ó, para ali foram deportados 700 e poucos homens e desses haveriam de falecer quase 300, né? Não consigo ler o que está aqui. Assim, ele faz uma reforma na Constituição, aumentando o seu poder e aumentando o poder de intervir nos estados. Isso aqui é importantíssimo, porque se a gente está falando de uma política onde que está se deteriorando, né, a política do café com leite, justamente porque todo o poder ficava nas mãos de São Paulo e de Minas Gerais, você intervir no seu estado, você intervir em estados que não fazem parte do café com leite, vai fazer com que esses estados fiquem mais putos ainda. Eles estão putos porque não fazem parte, não conseguem se eleger como presidente, não tem representatividade no país, né? Para piorar a situação, o cara ainda pode chegar lá e mandar alguém para tirar o presidente local, né, o governador, e botar uma outra pessoa. É um absurdo naquele momento, né? Assim, e para
finalizar esse momento de governo conturbado, o Pacto de Pedras Altas. O que acontece? Aqui é um momento um pouco de confusão, né? No Rio Grande do Sul, existia uma família que estava no poder desde o início da política do café com leite, né? Essa família é a família Borges de Medeiros. A família Borges de Medeiros, ela começou a entrar em disputa com outro grupo político dentro do Rio Grande do Sul, tá? No caso, deixa eu só, eu confundo sempre. Isso mesmo. No caso, o governo do Borges de Medeiros, as pessoas adeptas do governo do Borges de Medeiros, eram chamados de chimancos. Os que eram contrários eram chamados de maragatos. No Rio Grande do Sul, inicia uma grande guerra civil entre esses dois grupos. O que acontece? Preste atenção. O governo de Arthur Bornade vai apoiar quem? Os maragatos, a princípio. Por quê? O Rio Grande do Sul foi um dos estados que lançaram uma campanha de oposição no governo do Arthur Bernardes. Lembra que eu falei que quando o Arthur Bernardes se elege, depois de deputado Pessoa, foi uma campanha eleitoral de fato, das pouquíssimas que houve no período do café com leite. Por quê? O Rio Grande do Sul ele não estava satisfeito com o café com leite. Por quê? O Rio Grande do Sul era um estado importante, com uma economia importante, logo ele queria aparecer mais dentro do Brasil. E pensa comigo, se a gente tem uma família no poder, a Borges de Medeiros, no Rio Grande do Sul, há muito tempo, o que essa família quer? Quer ser mais poderosa, quer chegar à presidência da República. Então, eles querem acabar com o café com leite. Então, por isso, o governador Bernardes ele vai apoiar os chamados maragatos. Só que presta atenção, no meio desse embate, no meio dessa guerra civil no Rio Grande do Sul, os chimancos, tendo um grande poder, o que o Arthur Bernardes faz? Ele faz um pacto de paz, chamado Pacto de Pedras Altas. Esse pacto vai acabar com essa guerra civil, vai dizer o quê? Borges de Medeiros, você pode assumir que você foi eleito, tá? Essa guerra começou justamente por causa disso. Porque numa disputa eleitoral entre chimangos e maragatos, chimangos ganharam mais uma vez, ia ser o 5º mandato no presidente do Estado. Aí iniciou essa revolta justamente porque os maragatos não aceitaram, falaram que teve fraude eleitoral, blá, blá, blá. Então, o Arthur Bernardes, o presidente do Brasil do momento, ele diz para o Borges de Medeiros, você vai assumir, só que quando acabar o seu mandato, você não vai poder se reeleger. Foi isso que aconteceu. De maneira curiosa, quem vai ganhar é justamente um chimanco, que é vai ser o Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas ele vai ser candidato pelos chimangos e vai ganhar o governo do estado do Rio Grande do Sul, vai ser a presidente do estado. A gente tem o Arthur Bernardes assinando o pacto. Arthur Bernardes, essa pessoazinha aí do meio. Feio pra caraca. Beleza. Agora preste atenção. Lembra que eu falei do movimento rentista? O movimento rentista, como eu disse, gera a Revolução Paulista de 1924, que vai levar a Coluna Paulista. O que é a Coluna Paulista? Deixa eu não para frente que estou tampando. Enfim. O que é a Coluna Paulista? É a coluna dos derrotados, que saem de São Paulo procurando refúgio em outros lugares porque perderam a Revolução Paulista de 1924. Só que esse movimento rentista também vai gerar, como eu disse, vários levantes no Brasil todo. Um dos levantes é no Rio Grande do Sul. Esse levante ele é guiado por uma pessoa bastante emblemática da nossa história, que é uma pessoa muito emblemática, que fugiu o nome agora da minha cabeça. Maluquice. Calma aí que vai vir. Tá vendo que tá as pessoas só...
Eu estou com medo de falar errado, estou contando com outra pessoa. Ia falar errado. Caraca, qual é o nome do cara? Se alguém conseguir lembrar, por favor. Puta que pariu, odeio quando isso acontece. Tá. Então, voltando aqui. Desculpa meu branco mental, meu delay mental. Dentro do Rio Grande do Sul vai ter um tenente, vai ter também um revante tenentista, que vai ser organizado por Júlio Prestes. Vai fugir de novo o nome, olha só. Por Júlio Prestes, tá? O futuro marido da Olga Benário, que você já deve conhecer um pouquinho da história, tem o filme, etc. Senão a gente vai falar da... Eu acho que eu já falei, né? Eu já falei no governo de Getúlio Vargas, mas enfim, na aula que seria que vem, que eu já dei na aula passada. Mas enfim, o Júlio Prestes vai levantar uma coluna, vai levantar um movimento tenentista no Rio Grande do Sul e vai caminhar para a região da fronteira entre o Rio Grande do Sul e o Paraná. Lá eles vão se encontrar justamente com quem? Com a coluna paulista, com os derrotados da Revolução Paulista de 1924. Essa união entre a Revolução Paulista, entre a coluna paulista e a coluna rio-grandense, criada por Júlio Prestes, vai criar justamente a chamada coluna Prestes, beleza? A coluna Prestes vai ser responsável por caminhar toda essa distância. Olha que absurdo. Se vocês repararem, o azul seria a coluna paulista, né, dos derrotados, e aqui no sul sai o movimento tenentista, a coluna rio-grandense, a coluna Prestes, né, que vai se unir ali no Paraná, né, e depois vai seguir em diante ao Nordeste até ser exilado na Bolívia e no Paraguai. Qual era a intenção dessa coluna? A intenção dessa coluna era caminhar pelo Brasil e conseguir juntar gente para lutar contra o governo do Capitão Leite. Só que cada vez que eles iam andando, havia uma grande influência dos fazendeiros, dos coronéis. Então, em todos os momentos ali, teve várias batalhas de coronéis, governo federal, polícia local contra a coluna Prestes. Quando chega no Nordeste, a coluna já não está mais caminhando bem das pernas, né? Inclusive no Nordeste, por curiosidade, a coluna Prestes vai enfrentar o Lampião. O Lampião, o cangaceiro, ele vai ser contratado, né, para enfrentar a coluna Prestes. Ou seja, também tem a atuação de milícias pagas contra a coluna Prestes. E no Nordeste, já não tendo tanto poder, o governo que assume, né, o Washington Luiz, já no final, ele vai dizer, galera, eu vou deixar vocês fiquem em paz, vou deixar vocês em paz, só que vocês vão embora. Aí acontece, a coluna vai embora, ela vai buscar asilo na Bolívia e no Paraguai, principalmente na Bolívia. Lá o Júlio Prestes, só por curiosidade, vai ser enviado, vai estudar na União Soviética e depois vai voltar para tentar dar aquele golpe comunista que eu já falei na aula de Getúlio Vargas. Aí vai voltar para o Brasil, né? Beleza. Aí acontece, Arthur Bernardes acaba seu mandato, aí quem vai ser eleito é o Washington Luiz. O Washington Luiz, olha que curioso, ele não era uma pessoa querida pelos mineiros, tá? O Arthur Bernardes, ele foi um mineiro, tá? Então, na política do café com leite, foi em Minas Gerais, estava no poder. O Washington Luiz é um paulista. Só que Minas não queria o Washington Luiz, porque Minas não gostava dele. Não gostava dos planos econômicos do Washington Luiz. Então, consequentemente, Minas não queria que o Washington Luiz fosse nomeado. Mas, porém, entretanto, ele foi nomeado pelo PRP, Partido Republicano Paulista, né? E aqui está ele eleito já com seus ministros. Agora eu quero que vocês prestem atenção numa figura, não sei se vocês conseguem ver no mouse, nessa figura aqui, que seria, deixa eu ver, a segunda, né, na foto, um pouquinho mais acima, né? Que é Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi ministro de Washington Luiz. Washington Luiz chamou o Getúlio Vargas para ser ministro da Fazenda. Olha que curioso.
Olha que curioso isso, né? Por que curioso? Porque, como vocês sabem, eu já dei aula, o próprio Getúlio Vargas vai ser o responsável por derrubar o Washington Luiz. Ele foi chamado para ser ministro do governo Washington Luiz. Deixou, né, a presidência do Rio Grande do Sul, ele foi presidente do Rio Grande do Sul por 2 anos, até ser convidado para ser ministro pelo governo Washington Luiz. Curioso, né? Eu vou explicar o que é que ele faz no governo Washington Luiz, Getúlio Vargas. Beleza. Se o Arthur Bernardes foi conturbado, o Washington Luiz tenta fazer um grande projeto de pacificação interna. Ele suspende o estado de sítio, né, que foi criado pelo Arthur Bernardes, instaura a liberdade de imprensa, acaba com a colônia penal, a de Cleveland. Cleveland não, desculpa. É que eu tô jogando NBA, aí eu confundi. Clevelandia, né? Clevelandia. Cleveland ia ser mais bonito, mas enfim. E solta os presos políticos, exceto os tenentes e os operários. Por que os tenentes e operários? Uma coisa muito simples. Os tenentes, o movimento tenentista não governa Arthur Bernardes. O Washington Luiz não queria soltar os tenentes porque temia que os tenentes fossem lá e derrubassem seu governo, como tentaram com Arthur Bernardes. Beleza? E os operários? Por quê? Porque os operários estão inflamados. A União Soviética acabou de dar seu golpe comunista, né? Tá dando certo lá, né? Até onde a gente sabe, naquele momento histórico. Então, esses dois grupos, pelo governo Washington Luiz, eram taxados como possíveis de se rebelar contra o seu governo. Então, eles foram mantidos presos. E nem tudo eram flores. Opa. Apesar de melhorar um pouquinho a situação do governo, ele lança a chamada Lei Acelerada, de 1927. O que era a Lei Acelerada? A Lei Acelerada, ela fazia uma coisa muito importante. Como eu falei, tinha medo dos comunistas. A Lei Acelerada vai fazer o quê? Caçar o PCB. Então, o Partido Comunista Brasileiro, recém-criado, entra já na ilegalidade. E também vai fazer o quê? Censura, principalmente os jornais comunistas. Apesar da liberdade de imprensa, ele censura principalmente os ligados ao operariado. E também vai proibir reunião de grupos de pessoas. Por quê? Por causa do corona? Não. Justamente porque ele temia que essa reunião de grupos de pessoas poderia levar a uma manifestação. As pessoas não se reuniam para beber naquele período, se reuniam para se manifestar. Podia ser assim hoje em dia. E, por fim, ele tinha uma política de criação de estradas. Ele foi responsável por criar várias estradas no Brasil, a mais emblemáticas, né? A Rio-São Paulo e a Rio-Petrópolis, beleza? Aí aqui a gente vai ter um jornalzinho. Esse jornal já é o Globo, tá? O Globo já tinha sido criado. Ele vem até com o lema do governo aqui: governar é abrir estradas. Esse era o lema. E aqui a gente tem a inauguração da Rio-São Paulo, que depois vai perder sua importância para a Dutra, né? Tem curiosidade. Gente, uma curiosidade também, né? Se ele cria estradas, se ele é o cara da criação de estradas, ele vai ser o cara que vai criar a Polícia Rodoviária Federal, óbvio, para policiar essas estradas. Vai. Beleza, agora vamos falar do que mais importa do governo Washington Luiz, tá? E só para deixar bem claro, gente, do Arthur Bernardes, o que mais importa, com certeza, é a crise das cartas e o movimento tenentista. É o mais importante, sem sombra de dúvida. E o governo Washington Luiz, o que mais importa é a questão econômica. Na verdade, é esse quadro todo que eu vou falar aqui, tá? Primeiro, Washington Luiz ele muda o lastro da moeda brasileira. Havia já o plano, né, de mudar a moeda brasileira, que seria o cruzeiro, né? Cruzeiro. Posso estar falando besteira, pode ser cruzado, tá? Mas eu tenho quase certeza que é cruzeiro. Mas também não importa isso, não. Mas ele quer mudar a moeda brasileira, e essa nova moeda brasileira, ela seria feita no lastro, né? O lastro seria o quê? É o que eu uso para dar valor à minha moeda.
e agora o lastro seria novamente o ouro. Não era o ouro até então, né? Ele já tinha sido o ouro, só que depois foi mudado, e agora volta a ser o ouro. Só que, para eu fazer essa mudança econômica, eu preciso de empréstimos, porque o Brasil não tinha tanto ouro. Então, o Brasil contraria ouro com bancos americanos e com bancos Rothschild, uma coisa assim em inglês, que é uma família poderosíssima, rica pra caralho, que inglesa, e é uma das responsáveis por emprestar, né, eles eram banqueiros, e eles emprestaram dinheiro para o Brasil. O Brasil pegaria esse ouro e depositaria em bancos justamente ingleses e americanos, né? Então a moeda só voltaria para cá. Mas enfim, coisa que segue. E isso era a maneira para dar valor à moeda que seria implementada. Quem era o ministro? Getúlio Vargas. Ele que foi responsável pela mudança da moeda. Era curioso. Só que vem a crise de 29. Como vocês sabem, a crise de 29 vai ser responsável por quebrar as bolsas de valores e muitos bancos. E o ouro que estava depositado brasileiro nos bancos internacionais sumiu, né? Perdeu-se. Consequentemente, a economia brasileira ferrou-se. E para piorar a situação, a crise de 29 vai levar à crise do café, porque as pessoas que não conseguiam nem comer arroz e feijão, não se preocupar em comprar café, arroz e feijão mal dizia, né? O americano não come arroz e feijão. Mas enfim, não iam comprar café. E a principal lucro do café é com exportação, não era com importação. Então, toma no rabo, beleza? Aqui a gente tem o jornal o Globo, de novo, né? Já debatendo sobre a questão da crise de 29, os impactos em relação ao café. A gente tem o Washington Luiz aqui no canto esquerdo, né? E a situação que entra, que é no Brasil e no mundo, né? Ó, olha que curioso aqui no canto direito. Ó. O que houve desde cedo no centro de comércio do Café na Praça? Como se calculam os fabulosos prejuízos da retenção dos stacks em face da baixa? Então, assim, já a repercussão que dá nos jornais. Vou tirar a manchete para o lado, como não estou conseguindo ler. Opa, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Volta. Isso. Beleza. Essa crise do café vai levar um rompimento do café com leite. Por quê? Por que vai levar um rompimento? Lembra que existia um pacto, né, entre os cafeicultores e o governo, né, chamado Convênio de Taubaté, onde que, em caso houvesse crise, o governo ia lá e comprava esse excedente do café para diminuir o valor, o valor de mercado, para aumentar o valor de mercado do café, consequentemente dar lucro para os fazendeiros. Então, só que o governo brasileiro estava quebrado. Então, para ele comprar o café excedente, os cafeicultores pressionaram o Washington Luiz a contrair mais empréstimos lá fora. Só que o Washington Luiz negou-se, porque já tinha contrariado empréstimos justamente por causa do lastro do ouro. Então, com a falta de apoio aos cafeicultores durante a crise, o Washington Luiz acabou de romper com a política do chamado café com leite, porque os cafeicultores não apoiavam mais o Washington Luiz. Para acabar de vez com a política do café com leite, o que o Washington Luiz faz? Em vez de indicar um mineiro para a eleição de 30, ele indica um outro paulista, né? O Júlio Prestes. O Júlio Prestes, ele é indicado, é, ele é indicado pelo Washington Luiz, né? Ou seja, mais um paulista, o PRP, e Minas se junta a estados poderosos como o Rio Grande do Sul e a Paraíba e lança a chamada Aliança Liberal, lançando seu candidato Getúlio Vargas. Só por curiosidade, a Paraíba, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês.
Deixa eu ver se consigo mandar para vocês. Ah, não vou conseguir, porque... Ou vou. Ah, não, deixa. Depois vocês olham. Se eu fizer isso, tem medo de sair daqui e prejudicar a gravação. O que acontece? A Paraíba, no caso, ela tem uma bandeira preta e vermelha escrito nego, né? Esse nego não é nego, tá? Que o nego acha, às vezes. É nego porque eles negam o político atual eleito, que vai ser quem? Júlio Prestes. Júlio Prestes ele vai ser eleito presidente da República, mesmo com essa aliança poderosa, a aliança liberal. Por quê? Há alguns motivos. Primeiro, fraudes eleitorais, que eram normais. Segundo, a política dos governadores. O que acontece? Em um clima de crise de 29, os estados mais fracos, menos poderosos, dependiam muito do capital enviado por causa da política dos governadores. Logo, eles não apoiaram o Getúlio Vargas e apoiaram o seu adversário, Júlio Prestes, para manter a chamada política dos governadores. Até aí, ok. Getúlio Vargas e a Aliança Liberal ia aceitar de boa. Só que ocorreu dois probleminhas. Primeiro, através da degola, o PRP de Júlio Prestes cancela vários deputados eleitos ao cargo do legislativo para ter uma maior governabilidade, né? Ele faz isso, só que é óbvio que isso vai irritar principalmente os perdedores, que queriam acabar com a política do café com leite, que é o Rio Grande do Sul. E para piorar a situação, o vice de Getúlio Vargas, que era da Paraíba, é assassinado, o João Pessoa. Não há nenhum registro histórico que diga que foi Júlio Prestes ou PRP, enfim, que matou João Pessoa. Só que o fato é que Getúlio Vargas utiliza isso para iniciar o chamado golpe de 30. Tá? Aqui a gente tem uma imagem da campanha eleitoral do Vargas, aqui à esquerda, é um panfleto do Getúlio Vargas, tá? Você pode ver, né? Para o presidente Getúlio Vargas, vice-presidente João Pessoa, Aliança Liberal, o governo quer virar, restabelecer a paz com a anistia e garantir a opinião do povo com a liberdade das urnas. Justamente contra a política do café com leite. E do lado a gente tem uma charge mostrando como foi conturbada a eleição, né? Sem paz. Paz era escrito assim também. Coisas de português antigo, tá? E por fim, né? A Revolução de 30, que vai levar à prisão, vai levar à saída do Washington Luiz do poder, né? Aqui no jornal o Globo, a gente pode perceber o Washington Luiz sendo retirado do palácio do Catete, né? Palácio das Águias, conhecido porque tem as águias lá. Até hoje tem as águias lá, se vocês forem visitar depois da corona. A gente pode marcar de visitar lá, muito legal, eu gosto muito. Aí o Washington Luiz sendo retirado, ele vai ser retirado, vai ser preso, depois deportado, ele vai ser exilado, se não me engano, nos Estados Unidos. Aí a gente tem o estado de São Paulo, né, falando sobre a situação no país também, do Washington Luiz ser preso e coisa assim do tipo. E é isso, né, gente? Getúlio Vargas assume o poder e a aula já dada do Getúlio Vargas, e agora sim vou poder postar, porque graças a Deus foi uma aula bem melhor do que a outra. Só queria falar uma curiosidade com vocês. Deixa eu só parar de gravar aqui. Não, mentira, eu quero parar de dar o stop. Pronto. Queria falar uma curiosidade com vocês. Vocês sabem, né, que o Bolsonaro sofreu uma facada, né? Mas vocês sabiam que o Bolsonaro não foi o único presidente da República Brasileira a sofrer um atentado? Pois é, o Bolsonaro não lançou essa moda, já tinha ocorrido antes. No caso, o presidente justamente que aconteceu isso foi o Washington Luiz. O Washington Luiz, né, aquela barba maneira dele, né, que tem barba outro nível, era um cara conquistador, mesmo casado, né? Ele pulava o muro de vez em quando. Aí ele pulou o muro com uma marquesa, na verdade, né? Lá no Copacabana Palace, se não me engano. Foi lá, encontrou com a mulher e tal, foi pro quarto, blá, blá. Aí a mulher deu um tiro nele. O motivo eu não vou saber qual que é, mas a mulher deu um tiro nele.
tentou matar o Aston Luiz. Aí foram lá, pegaram o Aston Luiz, levaram ele pro Pedernest, né, o Hospital Pedernest, ali em Vila Isabel, né? Aí não foi divulgada a situação, tanto é que não tem em jornais. Foi dito que o Aston Luiz apenas passou por uma cirurgia, tipo, sei lá, apendicite, algo assim do tipo. É... E a mulher se suicidou. A Marquesa, ela suicidou, né? Foi suicidada, né? Provavelmente foi isso que aconteceu. Mas só curiosidades da vida aí, casos de família, só para contar para vocês essa história que eu acho bem curiosa do Aston Luiz. É isso, gente. Alguma dúvida? Lembrando que assim, ela acaba sendo uma revisão, né? Porque eu meio que já tinha dado, só que eu tinha dado de uma maneira muito porca. Então por isso que eu estou fazendo de novo esse vídeo. Até para quem não tava, para não ver aquela maneira porca. Eu achei horrível